Olá. Bom, para quem não me conhece, sou André Luiz, psicanalista, e a convite do pessoal do ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea, estamos aqui em mais um vídeo oferecido a vocês para poder conhecer um pouco mais dos pressupostos psicanalíticos. Claro que aqui a intenção não é a gente difundir uma aula com toda a parcimônia, com todos os seus detalhes que merecem para a gente poder difundir esses conceitos, mas pelo menos uma introdução para despertar em vocês a curiosidade de entender um pouco essa dimensão tão ampla e fascinante e não menos complexa que é a psicanálise. Hoje, a minha proposta é falar de uma perspectiva muito importante e indispensável para quem atua na área institucional, sobretudo a área institucional no campo da saúde, como por exemplo um hospital que é a base da minha especialização. A parte de psicanalista, eu sou psicólogo também, especializado em psicologia hospitalar. Bom, o conceito importante a qual me refiro é o corpo e a corporeidade. A gente vai falar de uma forma bem ampla, bem sucinta, mas é necessário enfatizar o quanto que é importante para o psicólogo, psicanalista, que quiser trabalhar na área hospitalar, entender esses conceitos. Agora, entender esses conceitos também não é algo limitado à atuação institucional. O corpo é uma dimensão importante na psicanálise porque poderíamos dizer que a psicanálise é tributária ao corpo, é tributária a uma dimensão que não se sabe do corpo, uma dimensão inclusive que não era sabida pela medicina e não era sabida em princípio por Freud, não era sabida por Breuer, não era sabida por Charcot. Inclusive o fato de não se saber algo do corpo é o que faz com que Freud dê o surgimento a essa obra, a obra psicanalítica. Ou seja, Freud queria saber do corpo. E um corpo que, ao final do século XIX, apresentava ali algo que era indecifrável pela medicina. Isso, se a gente recorrer à obra dele, a gente vai entender que o estudo da histeria, que é a qual ele se dedica com bastante ênfase, com bastante implicação, é o que faz com que ele desdobre todo o seu conhecimento acerca da dimensão psíquica, da constituição do aparelho psíquico e de todos os conceitos fundamentais da psicanálise, como pulsão, a constituição da subjetividade, ou seja, todos esses conceitos são conceitos decorrentes de um querer saber sobre o corpo. Então, o psicanalista, ele trata do corpo. O inconsciente tem um corpo, ou um corpo numa dimensão inconsciente. E aí que vem a dificuldade de compreensão, ou às vezes até deturpações conceituais. E aí a responsabilidade de se transmitir algo a respeito do corpo, ela vem à tona. O corpo, ele tem, vamos dizer que uma dimensão erógena e uma dimensão epistêmica. O que seria um corpo epistêmico? É o corpo banhado de saber, é o corpo banhado de conhecimento. Mas que conhecimento é esse que estamos falando? O conhecimento da ciência. É essa dimensão de corpo que para nós ela é familiar. É isso que a gente escuta a respeito do funcionamento dos órgãos,
aquilo que a gente aprende nas aulas da biologia ou aquilo que é de extrema intimidade para quem pratica a medicina, por exemplo. A medicina ou a enfermagem, os demais profissionais das equipes multiprofissionais na instituição, eles têm uma intimidade com esse corpo, mas é um corpo dotado de todo esse conhecimento funcional, da qual se aplica uma dimensão generalizante, ou seja, esse corpo é o que nós conhecemos como organismo, organismo, um conjunto de órgãos que funcionam em sua interdependência e funcionam, se mantém vivo. O organismo em si, o ser humano, ele nasce no corpo para funcionar, é isso que ele se difunde para nós e que não aparece como algo totalmente inusitado, como uma novidade. É muito comum a gente entender que o nosso corpo nasceu para funcionar e, inclusive, a nossa expectativa é que ele funcione. Quando vamos ao médico, por exemplo, vamos lá para fazer com que esse corpo funcione. Normalmente, quando procuramos o médico, a gente procura porque ele está disfuncionando. Há uma disfunção. Essa disfunção denota que algo não está funcionando como deveria funcionar. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar claro. Algo que não funciona como deveria funcionar. Então, a priori, eu sei como que se funciona um corpo. Tem um saber aí. Um saber desse corpo. E esse saber é relacionado a esse funcionamento. Se algo desse funcionamento aparece para disfuncionar e eu não sei desse algo, eu vou buscar na medicina para que me explique o que é. Esse organismo é o organismo da medicina, é o organismo do médico, é aquele organismo que, com uma intervenção, seja medicamentosa, cirúrgica, terapêutica, ele responde e pode até voltar a recuperar as suas funções. Agora, existe uma outra dimensão que a gente precisa levar em consideração, que é a dimensão erógena. Erógena vem de eros, vem de amor. Esse é um corpo que não é o organismo da medicina, mas é um corpo que se constitui, e um detalhe importante, um corpo que se constitui numa alteridade, numa relação de outro. Aí a coisa se complicou um pouco, né? Bom, vou tentar desdobrar um pouco mais esse conceito, talvez complique um pouco mais, mas tudo bem. Psicanálise é assim mesmo. O sentido a gente só dá depois de entrar em contato com esses conceitos. Quando eu digo que um corpo ele se constitui numa dimensão de alteridade, eu estou dizendo desse corpo que nasce, mas nasce dentro do desejo de alguém. Alguém nasce, é desejado esse nascimento, porém, se a gente for para a perspectiva do bebê, esse bebê não entende nada a respeito do seu próprio corpo. Nós temos já uma noção do que seja um corpo, até mesmo porque somos captados pela linguagem, pela dimensão simbólica da linguagem, e inclusive temos acesso à informação do que é um corpo funcional. A preocupação de uma mãe ou de pais gestantes é justamente se o corpo é perfeito. E um corpo perfeito é um corpo que não falta nada, é um corpo funcional, né? Por isso que vão fazer ali o pré-natal, todo esse acompanhamento. E quando esse corpo nasce, esse organismo nasce,
um corpo vai se contornar nessa relação na perspectiva do bebê. O bebê não está preocupado com a funcionalidade do coração dele, com a funcionalidade do estômago dele. Na verdade, ele não sabe, né, o que é um corpo dentro do seu contorno. Dentro da própria dinâmica do bebê, o bebê ele brinca com o próprio corpo. Ele usa o próprio corpo como dimensões de satisfação, de prazer. Ele brinca com a mão, ele leva a mão à boca, ou num contorcionismo impressionante, ele leva o pé dele para a boca, mas não sabe que aquele pé, que aquela mão são dele. É como se fosse algo do outro. Se colocarmos um bebê na frente de um espelho, esse bebê também não sabe que aquela imagem é dele, como se fosse a imagem de um outro. Ao mesmo tempo, dentro de uma dialética, a relação dele com o outro não é uma relação de separação. É como se tudo aquilo da qual ele se depara fosse dele, ou fosse ele. É como se fosse o mundo um espelho para ele. Até que a mãe, nos seus cuidados básicos, no atendimento às necessidades desse bebê, ela transmite algo além de uma simples satisfação de necessidade. É quando ela está amamentando, quando ela está cuidando, quando ela está tocando, ela está transmitindo um outro sentido, que é o sentido do amor. Ela vai dar contorno para esse corpo. Ao cuidar desse bebê, ao dar banho nesse bebê, ela dá nome para o corpo, dá nome para o bracinho, dá nome para a perninha, dá nome para o corpo. E ela dá nome, inclusive, para as sensações que esse corpo promove. A gente não pode esquecer de uma dimensão desse corpo, que é a dimensão orgânica, e que promove sensações. Existem sensações que para o bebê não são nomeadas. Para nós é muito claro o que é dor, o que é prazer, mas para o bebê não. Então, quem vai dar um nome para essas sensações é quem cuida, né? É quem ocupa esse lugar de função materna. Então, essa função materna é transmitir para esse bebê algo além de um simples cuidado. E esse algo além, a gente tem um nome para dar. É a linguagem. Ou seja, esse corpo vai ser capturado pela linguagem. A linguagem, ela vai ter uma função importante aqui, que é a função de mortificar a carne para poder dar um contorno para esse corpo, para poder incorporar o amor, para poder incorporar a palavra. Carne, uma palavra aí que talvez soe estranho, mas é importante dizer que é essa palavra. O conceito é justamente esse, carne. Um conceito que a gente vai buscar em colaboração com Merleau-Ponty, justamente para poder entender que é aquilo que antecede o sentido. Ou seja, a carne é a coisa em si, é aquilo que não tem forma, é aquilo que não tem contorno, mas que vive e que precisa ser mortificada para que um corpo surja, para que um corpo apareça. Tanto precisa ser mortificada que o sujeito constituído, ele não suporta a carne viva. Quando se depara com a carne viva, desmaia, não é? A ferida em carne viva é algo da ordem do insuportável. Ao depararmos com imagens, por exemplo, imagens do corpo, imagens que remetem à carne, como uma foto de uma endoscopia, ou um vídeo de uma cirurgia, isso que a gente vê é o que compõe
o nosso corpo. Isso que causa uma estranheza é o que compõe o nosso corpo. É uma estranheza que nos remete à intimidade com o nosso corpo. Ou seja, estranhar a carne. A estranheza, ela nos remete à intimidade, ao que nos é mais íntimo e familiar, que é o nosso corpo. Agora, esse familiar também remete a uma dimensão que não alcançamos do corpo, uma dimensão que não sabemos do nosso corpo. E essa dimensão, ela aparece somente quando a carne revive. Agora, se a gente for traduzir essa carne revivendo, a gente pode dar um nome disso a uma doença ou a uma disfunção. A disfunção, nesse sentido, é a carne aparecendo. Talvez isso soe com uma extrema complexidade para você que está assistindo, mas vou pedir que você remeta a alguma situação cotidiana. Quando você acorda, você vai ali ter as suas atividades habituais, você toma café, você vai trabalhar, pega o carro, pega o ônibus. Você não fica ali pensando no seu fígado, você não fica pensando no seu pulmão, você não fica pensando se o seu rim está funcionando. Na verdade, é como se eles não existissem. Mas eles passam a existir justamente quando eles disfuncionam. Quando eles falham, aí sim, eles passam a existir. E passam a existir dentro de uma concepção de estranheza. Tem algo estranho acontecendo com o meu corpo. Algo estranho que eu não sei o que é, mas sei que não deveria acontecer. Se eu sei que não deveria acontecer, é porque eu também sei de alguma coisa do corpo. Tá? Essa dialética, ela é a base. É um saber não sabido do corpo. Eu sei que não está funcionando, mas sei que deveria funcionar. Isso é algo de extrema angústia para quem sofre esse não saber do corpo. A procura por um médico, a procura por um hospital é justamente a esperança de que é um outro, esse outro, essa relação, essa alteridade que constituiu esse corpo, que desse outro ele consiga um saber que se perdeu com a mortificação da carne. E aí, para o psicanalista, é importante ter o conhecimento desses preceitos teóricos, desse legado que a psicanálise nos traz. Um conhecimento sobre a corporeidade, justamente para podermos entender a relação que um sujeito estabelece com o seu próprio corpo e, além disso, com o saber do seu próprio corpo, ou com o não saber do próprio corpo. Que não possamos cair no engodo de responder a esse saber, porque se respondermos a esse saber, estaremos pautados num mais consistente registro imaginário, porque na verdade a gente não sabe, mas é um saber que esse sujeito vai construir na relação que ele estabelece com o próprio corpo. Bom, espero ter sido o mais claro possível. Se não fui tão claro, convido vocês a participarem do próximo Pensar Psicanálise, da qual eu vou fazer parte, em que eu vou explorar com uma parcimônia maior sobre esses conceitos. Obrigado por ter dedicado esses minutos para poder me escutar e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado.